Oi, gente! Hoje a gente está aqui no Deck Talk 5 com a Suzana Belchior, essa mulher forte, com uma energia linda, que chegou aqui para contar um pouquinho para a gente, para falar de como não deixar o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar, é o nosso tema de hoje. A Suzana é uma treinadora de mente, ela vai se apresentar e falar um pouquinho de quem ela é e a gente vai trocar um papo aqui bem gostoso, fluido e deixar que as palavras cheguem ao coração nosso e de vocês. Então, bem-vinda, Suzana, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. E se apresenta pra gente um pouquinho e vamos bater esse papo? Primeiro eu quero te agradecer o convite, me sinto honrada por essa oportunidade. Cada vez que eu tenho a chance de poder falar, né, e de alguma forma dividir um pouco da minha experiência, para mim é um momento mágico, é um momento único. Então, muito obrigada por essa oportunidade, me sinto honrada em estar aqui podendo dividir com o teu público da tua plataforma, o Propósito Deck, né, que é uma plataforma linda de autoconhecimento. Falar do medo é falar de uma emoção básica e extremamente essencial na vida do ser humano. De cara eu quero dizer para vocês que a gente não vai conseguir nunca se livrar do medo. E graças a Deus o temos. Porque é o medo que faz com que a gente não deixe a porta da casa da gente aberta. É o medo que faz com que a gente não ande expostos numa rua escura. É o medo que faz com que a gente não se coloque em risco. É o medo. Acontece que o medo é uma emoção básica e importante, mas ao mesmo tempo que paralisa um monte de gente. Porque por conta do medo também as pessoas não evoluem. Por conta do medo, as pessoas também não experimentam coisas novas. E o medo, ele é essencial? Mas a gente precisa trazer consciência em que medo é esse. Se a gente não traz consciência para que medo é esse e dá sentido, a peso de que se esse medo tem algum tipo de verdade, de conotação importante ou não, porque o que acontece conosco, Vivi? O ser humano, o maior campo de batalha da gente é a mente da gente. Aqui a gente constrói tudo. A programação da sua vida é feita na sua mente através dos seus pensamentos. E o que são os pensamentos? Os pensamentos são os seus valores, suas crenças e os seus julgamentos de alguma forma daquilo que você está vivendo fora de você. E eles vêm impregnados com tudo aquilo que você acredita. Então, de uma forma geral, esses pensamentos, quando eles vêm impregnados de medo e fazendo com que você ofusque a sua capacidade, porque esse medo é tão grande e impactado por aquilo que você viveu na sua vida, faz você acreditar que você não tem condições de dar conta da sua vida de uma forma geral, esse medo toma conta de você. Você não evolui. Então, hoje, o meu trabalho, eu me chamo Suzana Belchior, eu amo falar sobre esse tema, o meu trabalho é exatamente esse, meu trabalho é direcionado para mulheres. Não é que eu não atenda homem, eu atendo homens também, porque também me chegam homens. O medo, ele é humano, então Sim. Não importa o sexo, E são mulheres que são empreendedoras, estão empreendendo. São mulheres que às vezes estão querendo fazer uma transição de carreira, que são CLTs iguais, mas estão paralisadas por medo. São mulheres que têm um manancial de possibilidades, mas que se veem apequenadas diante da vida por conta do medo. E aí o que eu faço nesse processo é gerar luz para essas pessoas enxergarem aonde elas estão vendo ponto escuro, portas de saída, para ver perspectiva na vida delas. Então, meu trabalho é basicamente esse. E aí a pessoa, enxergando recursos nela, ela é capaz de dar passo e começar a mudar a história dela. Entendendo que o medo, sim, é importante, mas que a gente pode ter um ingrediente que nos ajuda, de alguma forma, a sair dessa paralisação, que é a ação. Sim. A ação é a única coisa que te dá condições de você entender que você é capaz de dar passos e que o medo pode ser colocado de ladinho, sabe? Sim. De alguma forma. E é incrível ver, porque você foi falando e veio para mim é só a gente dando um passo e caminhando é que a gente vai vendo que a gente é capaz, porque a gente é capaz de tudo. Tudo. Então, quando a gente vai se vencendo, porque o medo também está no ar, O medo está no ar. O Covid trouxe esse medo de uma forma muito grande, Então, se a gente também energeticamente falando também, não se cuida, não medita, não acredita na gente, a gente acaba deixando a energia desse medo, que não só nossa, mas que está aí no ar, de alguma forma influenciar a nossa vida. E o medo, ele totalmente paralisa, Francisco Alcover é um
filósofo que eu amo, né, psicólogo, que ele fala o seguinte: o medo amarra suas pernas. Porque por medo de errar você nem tenta. E como é importante a gente acreditar na gente. Quando a gente vai acreditando e dando um passo, a gente vai vendo que a gente vai ultrapassando e vencendo esse medo, né? Eu tive vários, assim, eu venci vários medos, né, para chegar e ser quem eu sou hoje, né? E muitos. Eu acho que o medo é algo que é um dos mais difíceis da gente vencer, porque ele está presente o tempo todo, foi o que você falou. A gente só precisa ter clareza de como se conectar e de como usá-lo de uma forma positiva para se defender, né? E não para paralisar. Tantas coisas me vêm à cabeça com você falando, mas uma das coisas que é muito importante a gente colocar aqui é que a gente é um ser que usa muito pouco nossa consciência no nosso dia a dia. Sim. A gente é um ser que é acostumado a pensamentos costumeiros. Então, por exemplo, existe um doutor chamado Dr. Dispenza, que é um cara que eu sigo na rede social e que embrenhou por toda essa história de estudar um pouco sobre a mente humana dentro da neurociência e com a sua perspectiva também holística, porque ele tem as duas coisas. E ele fala que a gente, por exemplo, processa entre 60 a 75 mil pensamentos por dia. Nossa Senhora. Ok? Estamos falando que 75% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Sim. Aonde você reproduz como um hábito. Sim. Como é aquela coisa de escovar o dente todo dia, como é aquela coisa de caminhar, como é aquela coisa de dirigir, coisas que você não pensa e você faz. E dentro desse processo de não consciência, a gente vive o nosso dia a dia como se a gente fosse produtores de pensamento. A gente é ser pensante. Sim. Só que para ser pensante, eu preciso estar consciente. Para eu estar consciente, eu preciso estar presente. Exatamente. Quando eu estou presente e consciente, é onde eu tenho sentimento. Exatamente. Então, o esvaziamento que vivem as pessoas hoje e essa distorção que elas vêm apegada de falta de recurso nelas está muito mais associada à falta de consciência. Com certeza. Que elas vivem. E aí, o que é curioso, né, Vivi? Quando você pega no processo de atendimento das pessoas, o que acontece? As pessoas só falam do que elas não têm, do que falta nelas. Exatamente. Elas estão apegadas com o momento presente ela não tem o que ela queria. Ela não tem o que ela queria porque ela não é capaz, ela não tem o que ela queria porque ela não é tão boa, ela não tem o que ela queria porque ela não tem sorte, eu sei lá o que mais que se fala. E aí você fala assim para a pessoa, o que te trouxe até aqui? Vamos entender quais foram as capacidades que te trouxe até aqui? E o que eu faço? Elucidar na cabeça da pessoa os momentos em que ela foi capaz de superar desafios. Sabe? E aí ele entender quais foram os recursos que ela usou. E ela vai perceber que ela foi forte. E ela vai perceber que ela pôde ser determinada. E ela vai perceber que ela usou recursos, sabe? De alguma forma de equilíbrio, de perseverança, de resiliência. Tudo isso está dentro de nós. Tudo. Esse manancial de possibilidades está dentro de nós. Só que você vive tão inconsciente de você mesmo, pensando no amanhã, tentando antever de alguma forma algum risco. Porque o ser humano tem medo demais de sofrer. E a outra coisa que é importante colocar aqui para você é que a mente sim precisa trabalhar no padrão automático também. Qualquer processo consciente demanda cognição, demanda gasto energético. E o gasto energético é uma coisa que gera um esforço tamanho para a mente humana poder fazer. Então a gente trabalha assim a maior parte do tempo no automático. Mas você precisa em momentos de dia estar consciente. Sim. Porque se não tem consciência, no final do dia você está cansada, exausta, mas vazia. Exatamente. E você fica cansada, mais vazia. Quando chega no final de semana, a sensação de esvaziamento é total. Aí a vida não tem sentido. Tudo aquilo que você tem e que não foi, que não pôde exercitar o ser, não tem sentido. Então tem um esvaziamento, sabe? Geral. E isso é o que acontece o tempo inteiro. Então o que eu faço? Olha para você. Para por 5 minutos e se proporciona por 5 minutos acessar uma memória do momento de conquista seu. E aí você vai ter clareza de quanta capacidade existe dentro de você. E você vai ter a chance de se desapegar da tua frustração do momento presente. Porque nesse momento presente você está abraçado com tudo que você não tem. E esse tudo que você não tem não é uma verdade. Mas a cabeça pensa de forma tão insistente que aquilo vira uma verdade. E como que você tem, de alguma forma de crença, é uma insuficiência em relação a você? Como é que você dá passo? Exatamente. É muito difícil. Muito difícil. Os pensamentos, né?
eles que geram, né? Tudo começa através dos pensamentos, né? Então, se a gente consegue parar, e cada um com a sua ferramenta, né? Um prefere meditar, outro prefere caminhar na praia, outro prefere simplesmente olhar a natureza, pisar. É de a gente parar um pouco, desacelerar um pouco, né? Para estar o nome não é à toa, né? Despertar para o eu consciente. É só através do eu consciente, sabendo quem eu sou, né? O porquê eu estou aqui e o que eu sou capaz, que a gente consegue viver uma vida mais presente e fluida. E para chegar até aí, precisa de saber, muitas vezes, fazer um trabalho como o que você faz, para trazer a clareza para muitas pessoas que, inclusive, estão amarradas por todas essas sensações, né? Para que elas sintam essa força que você está falando, né? Porque quando você para te dar um exemplo, né? A gente estava falando, né? Ontem fez 3 anos da passagem do meu irmão. Eu poderia escolher estar na dor, mas eu sei que eu não controlo nada e eu sei que chegou a missão dele naquele momento. Então, eu aprendi, através da gratidão de tê-lo por 42 anos, a aliviar isso e, pelo contrário, ter alegria de ter tido tudo que eu tive a oportunidade de ter essa pessoa. Mas isso foi uma mudança no coração através dessa consciência, né? Através da mente. A mente entendendo. Não, né? total. Tá tudo interligado, né? Nós temos vários corpos, né? Físico, emocional, mental, espiritual. E se a gente não trabalha todos eles, fica capenga. Mas quando a tua mente está acomodada para um padrão de ter para ser, sim, você quer ter. Exatamente. E quando você não tem, você dá não vazio. é. Exatamente. Porque a tua relação de ser está atrelada ao ter. E não é isso. A ordem é inversa. Eu preciso ser. Quanto mais você é, mais possibilidade você tem. Aonde você constrói o teu padrão de escassez? É na tua cabeça. O universo é abundante. Aonde você diz que não pode, que não tem, que não vai conseguir, que não é? Tudo um padrão de escassez. E esse padrão de escassez, todos nós temos na essência. Sabe Sim. por quê? Porque o ser humano, da forma com que ele desenvolveu a mente dele, ele foi criado no modo de sobrevivência. Quando ele se desenvolveu lá atrás nas savanas africanas, a mente humana se desenvolveu com o padrão de ter que dar conta da vida dele, de sobreviver. Então a gente tem isso na essência. Só que a mente mente. Essa é uma fala de Augusto Cury, que é um psiquiatra que eu amo. Adoro. Uhum. A mente mente, a mente eu acrescento, a mente exagera. E a mente às vezes te dá sinais. Mas às vezes são só sinais. E você vê aquilo como uma verdade absoluta da forma com que você pensa insistentemente sobre as mesmas coisas. E dessa forma você também constrói. Né, Vivi? Você também constrói, porque você pensa tanto, você chama tanto aquilo para você, que a mente vai procurar que você tenha comportamentos que se alinhem com aquilo que você pensa. Exatamente. Então como é que você vai prosperar? Exatamente. Num ambiente em que você diz que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho competência, eu não faço nada direito, eu não tenho sorte, como é que vai aparecer alguma coisa para você? Exatamente. Sabe? Então, assim, o universo ele é abundante. E eu acho que, de alguma forma, eu sou uma mulher em reconstrução depois dos 50 anos de idade. Uma mulher que tive que olhar para mim. E para olhar para você, a gente precisa ter coragem. O processo de autoconhecimento, ele sim gera asas. Mas você precisa ter coragem de mergulhar. Claro. E fazer contato com a tua história. Porque a gente também reproduz medos de pais. Os pais são os nossos professores por um monte de coisa. Como são? E eles também nos ensinam a respeito do medo, a ter medo de tudo. E muitas vezes você espera, vem de um pai e de uma mãe medrosa, você espera ser corajosa, é muito difícil. Porque não foi reconstruído em você resiliência numa fase infantil. Qual é a diferença que você vê de pessoas que vêm de uma história muito difícil, sabe? De muito pouco prosperidade financeira ou material, e que constroem uma história adulta de sucesso. Sim. São pessoas que de alguma forma trabalharam resiliência, trabalharam não ter, trabalharam o buscar construir a história por conta delas, mesmo olhando a vida delas não como vitimados, olhando a vida delas como dono da história delas. Exatamente. E é isso que somos. Porque no final, se valeu a pena, só você vai saber. Se não valeu, também, sabe? Então, uma das coisas que a vivência, para mim, que eu sou uma ex-paciente, sobrevivente do câncer de mama, é essa história de que a vida é finita. Eu vivi isso antes da pandemia, 8 anos atrás. Muitas pessoas tiveram a possibilidade de vivenciar agora. Não é que todos se deram conta, mas muitos ficaram apegados ao medo e continuam refém do medo. Exatamente. Assim, como muitos despertaram também, né? O Covid é um fato na tua vida, é um momento na tua vida. O câncer de mama foi um momento na minha vida, é só um momento. Exatamente. É um momento que pode ser encarado como um desafio ou como um problema.
Quando ele é encarado como desafio, ele demanda de mim, de alguma forma, buscar recursos e superar. A minha mentalidade ela é diferente. É olhar para aquilo como desafio, algo que eu posso e tenho como superar. E quando eu olho aquilo como um problema, eu me apego e me apequeno e fico vitimado naquilo e buscando justificativa por querer eu. Eu tive essa sensação do porquê eu no primeiro mês. Até que eu olhei para mim e disse, Suzana, o que você escolhe? É viver ou, né, morrer com a doença? Porque a doença, ela gosta de tristeza. E se você fica triste... Se alimenta dela. Exatamente. Então, eu decidi encarar, de alguma forma, a doença, colocando o meu medo de lado e fazendo aquilo que estava nas minhas mãos. Então, hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para todos os teus seguidores, todas as pessoas do DEC, tudo que você esteja vivendo agora, não importa se é a morte de um ente querido como você, ou uma doença grave, ou um problema financeiro, ou uma traição, que é uma coisa que dói tanto no âmago de uma mulher, né? Nenhum ser humano quer ser rejeitado. Tudo é só um fato, é só um momento da tua vida. E você pode olhar para isso e mudar a sua história. Você pode olhar para isso e vestir o papel, que é o seu papel, cuidar de você, dar conta da sua vida para você. Porque só assim a vida vai ter sentido para você. Porque uma das coisas mais importantes na vida da gente é o sentimento. E a gente está perdendo essa história. Exatamente. Distraído com tudo que não soma em nada na vida da gente. Somos livres para escrever a nossa própria história. Exatamente. Sendo o melhor que podemos ser. Exatamente. É isso. Como você teve o câncer de mama, né? Eu tive outras coisas também, né? Como puxar da minha perna, 5 hérnias de disco, não podia mais fazer nada. Hoje eu jogo folha de dupla de areia. Ai, que linda! Então, assim, tive várias coisas também, né? Várias questões. E quando eu entendi que tudo aquilo ali vinha por causa dos meus pensamentos e dos meus sentimentos e das dores que eu estava acumulando dentro de mim, e que eu tive consciência que eu era capaz de mudar aquilo tudo, tudo mudou. E só depende da gente, né? Daquele passinho que você falou. Dá um passo, acredita em você. Existem diversos trabalhos como o seu, como as ferramentas, o DEC está aí com um monte de ferramentas, né? Cada um de uma forma, não existe um certo nem um errado. Existe aquilo que vibra o coração de cada um. Tem um que vai gostar de um retiro xamânico, tem o outro que vai gostar de uma meditação, tem o outro que vai gostar de fazer mais yoga, tem outro... E tem gente que vai querer fazer tudo, que nem eu, né? Que gosta de fazer tudo misturado. Mas assim, eu acho que cada um é de um jeito, né? Uns precisam de uma coisa mais... palpável, outros precisam de uma coisa mais espiritual, e tá tudo certo. Não existe certo nem errado. Exatamente, não tem receita. A receita é a tua receita. É a tua receita. Que é o que toca o teu coração, é o que te sensibiliza, é o que dá sentido à tua vida. Porque eu acho que não tem coisa mais gostosa de você acordar, ter esse sentimento de sentido. Para mim, estar aqui hoje, do jeito que eu tô com você, é uma oportunidade que me dá um sentido total. Total. Porque eu tô vivendo aquilo que eu vejo como um propósito de vida. Que linda. É verdade. Muito obrigada por essa oportunidade. Isso. Essa é uma missão que nós temos, levar essa mensagem para todas as pessoas que precisarem ouvir uma mensagenzinha. E eu quero dizer para você e para a tua audiência o seguinte: duvide dos seus pensamentos. Você é maior e melhor do que você imagina. Você pode ser, fazer e ter o que você quiser na sua vida e não tem idade. A limitação é só o mental. Pode ser trabalhado. Não tenho dúvida. Ela me emocionou, gente. Então a gente termina com essa mensagem, que eu acho que não precisa mais nada aqui. E com um abraço, agradecendo esse ser de luz que está aqui com a gente hoje. Obrigada, amiga.